Você já contou uma pequena mentira hoje? Talvez tenha dito que estava quase chegando, mesmo estando longe, ou que gostou de algo que na verdade odiou. Agora vem a pergunta intrigante: por que mentimos tanto, mesmo quando não precisamos? A psicologia mostra que mentir não é apenas falta de caráter. Muitas vezes é parte do próprio funcionamento da mente humana. Mentir é algo tão comum que pesquisadores estimam que uma pessoa pode contar várias mentiras por dia, muitas delas quase automáticas. Mas o mais curioso é que existem motivos psicológicos profundos por trás disso. Algumas mentiras protegem nossos sentimentos, outras salvam nossa reputação, e algumas são muito mais estranhas do que imaginamos. Hoje você vai descobrir por que o cérebro humano mente, e algumas histórias reais que mostram até onde isso pode chegar. A mentira para evitar conflito. Uma das razões mais comuns para mentir é evitar situações desconfortáveis. Imagine a situação. Alguém pergunta: você gostou do meu corte de cabelo? Mesmo que a resposta sincera seja não muito, muitas pessoas dizem: ficou ótimo. Essa é a chamada mentira social, usada para manter harmonia nas relações. Curiosamente, pesquisas mostram que essas pequenas mentiras podem até ajudar a manter amizades e relações sociais estáveis. Ou seja, às vezes mentimos não para prejudicar, mas para preservar relações. A mentira para proteger a própria imagem. Outra razão poderosa é proteger a forma como queremos ser vistos. Por exemplo, muitas pessoas exageram conquistas, experiências ou habilidades. Currículos inflados, histórias um pouco melhoradas, ou aquela frase clássica: eu já sabia disso. Esse tipo de mentira acontece porque o cérebro humano valoriza muito status social e aceitação. Admitir erros ou fraquezas pode parecer arriscado para nossa reputação. O cérebro se acostuma a mentir. Aqui está uma curiosidade surpreendente. Pesquisas com ressonância magnética mostram que quando uma pessoa mente pela primeira vez, uma região do cérebro ligada às emoções chamada amígdala reage fortemente. Isso gera culpa ou desconforto. Mas existe um detalhe curioso: quanto mais a pessoa mente, menor fica essa reação emocional. Ou seja, o cérebro literalmente se acostuma a mentir. Pequenas mentiras podem evoluir para mentiras maiores porque o desconforto diminui com o tempo. Quando a mentira vira algo patológico, existe um fenômeno raro chamado mentira patológica. Algumas pessoas mentem constantemente, mesmo quando não existe benefício claro. Elas podem inventar histórias elaboradas sobre suas vidas, conquistas ou até acontecimentos dramáticos. Em muitos casos, isso está ligado à necessidade extrema de atenção, validação ou problemas psicológicos mais profundos. Mas o curioso é que algumas dessas pessoas acabam acreditando parcialmente nas próprias mentiras. A curiosa mentira altruísta. Agora vem uma das mentiras mais curiosas: mentir para ajudar outra pessoa. Imagine um médico que suaviza uma informação difícil para não causar desespero imediato. Ou um amigo que diz: vai ficar tudo bem, mesmo sem ter certeza. Essas mentiras acontecem porque o cérebro humano possui forte capacidade de empatia. Às vezes mentimos não para ganhar algo, mas para aliviar o sofrimento de alguém. Agora vamos ver algumas curiosidades rápidas sobre mentiras. Crianças começam a mentir por volta dos 2 a 3 anos de idade. Pessoas geralmente mentem mais para estranhos do que para amigos próximos. Detectar mentiras é muito mais difícil do que imaginamos. Mesmo especialistas erram com frequência. Algumas pesquisas sugerem que pessoas muito inteligentes podem mentir melhor, porque criam histórias mais convincentes. O homem que fingiu ser um sobrevivente do Holocausto. Uma das mentiras mais chocantes foi contada por Benjamin Wilcomisky. Nos anos 1990 ele publicou um livro chamado Fragments, Memories of a Wartime Childhood, onde afirmava ter sobrevivido a campos de concentração nazistas quando era criança. O livro emocionou o mundo. Ele ganhou prêmios, deu palestras e foi tratado como testemunha histórica. Mas anos depois investigadores descobriram algo chocante: ele não era sobrevivente do Holocausto. Seu nome verdadeiro era Bruno Dusecker, um suíço que nunca esteve em campos de concentração. O caso virou um dos maiores escândalos literários da história. O piloto que nunca existiu. Em 2007, o jovem alemão Christian Karl Gerhard Reiter conseguiu enganar muita gente nos Estados Unidos usando o nome Clark Rockefeller. Ele dizia ser membro da famosa família Rockefeller. Durante anos viveu como milionário, frequentou círculos sociais ricos e até se casou com uma empresária. A verdade? Ele era um impostor sem ligação alguma com a família Rockefeller. O caso só veio à tona depois que ele sequestrou a própria filha durante uma disputa de custódia.
A grande farsa científica do homem de Piltdown no início do século XX, cientistas acreditavam ter encontrado o elo perdido entre macacos e humanos. O fóssil ficou conhecido como Piltdown Man. A descoberta foi celebrada na Inglaterra e ensinada em livros por décadas. Mas em 1953 veio a revelação. O crânio era uma fraude montada com partes de um crânio humano e a mandíbula de um orangotango. A ciência inteira foi enganada por mais de 40 anos. O autor que inventou uma gangue inteira nos anos 1970, o escritor Danny Santiago, publicou o livro Famous All Over Town. Ele dizia ter crescido em uma gangue em bairros pobres de Los Angeles. O livro ganhou prêmios e foi elogiado por retratar a realidade das ruas. Mas jornalistas descobriram algo inesperado. O autor na verdade era Daniel James, um escritor branco e rico de Beverly Hills. Toda a história sobre sua infância em gangues era inventada. A mentira que enganou milhões na internet. Em 1998, a rede americana Burger King publicou um anúncio curioso no jornal USA Today. O anúncio dizia que a empresa estava lançando um novo produto, o Whopper para canhotos. Segundo a propaganda, todos os ingredientes estavam girados 180 graus para facilitar para pessoas canhotas. Milhares de clientes foram aos restaurantes pedir o sanduíche. Claro, ele nunca existiu. Era apenas uma pegadinha de marketing. Estudos mostram que mentiras bem-sucedidas geralmente têm 3 características. Misturam verdade com invenção, apelam para a emoção e contam algo que as pessoas querem acreditar. Por isso, algumas mentiras conseguem enganar milhões de pessoas por décadas. A verdade é que mentir faz parte da natureza humana. Algumas mentiras são pequenas, quase automáticas. Outras podem causar grandes consequências. Mas entender por que mentimos revela algo fascinante. Muitas vezes a mentira não nasce da maldade, e sim do medo, da empatia ou do desejo de pertencimento. Agora fica a pergunta: se mentir é tão humano, será que existe alguém que nunca mentiu? Espero que tenham gostado e nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.